Esses últimos dias, nessas últimas semanas, eu fiquei refletindo e orando sobre que mensagem, que reflexão, que palavra para esse ano entrante de 2022. Esse é o último culto do ano de 2021. Eu comecei a meditar ao Senhor e buscar a sua palavra, tentando entender que direcionamento, que palavra Deus tem para as nossas vidas. E me veio essa frase do anúncio do culto, essa frase que não é nem um pouco motivadora: seja fraco, seja fraco. Essa foi a frase que o Senhor me deu, seja fraco, e essa palavra ecoava no meu coração, ano de 2022, seja fraco. Certamente, a gente tem ouvido mensagens de ano novo, seja forte, encorajando a algo, conquiste, tenha vitórias. E essa palavra não tem nada a ver com uma reflexão motivacional, ou não tem nada a ver com uma reflexão pessimista, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o Evangelho, tem a ver com Jesus, e tem a ver com aquilo que nós entendemos, ou não entendemos a respeito da pessoa de Jesus. Toda cultura, ela é imbuída de linguagem. A linguagem é a maneira como nós falamos, linguagem são as palavras que nós usamos, os significados que damos a elas. Nesse sentido, teve um pastor amigo meu, que ele fez missão entre os povos indígenas. E ele teve uma experiência dessa linguagem diferente em cada lugar onde nós estamos. E ele foi, junto com todos os homens da aldeia, como de praxe, foi num dia caçar, foi de manhã cedo, foram caçar, e aquela caça seria o alimento deles, quando voltasse. Então a aldeia dependia da caça que eles fariam. Ele, homem branco do sul, não entende nada de caça, foi junto. E ele procurou caçar, e ele não conseguiu nada, algumas pessoas caçaram alguma coisa, e no final da tarde, depois de todo esse desgaste, toda a função da caça, e ele estava retornando pensando para si: eu não cacei nada, eu não vou comer nada. Eu vou chegar lá e eu não sei o que eu vou fazer, né? Vou comer banana, eu acho. Não cacei nada, não vou comer nada. E ele se impressionou que quando ele chegou na aldeia, com essa mentalidade, aquele povo tinha uma outra mentalidade. Aquilo que eles haviam caçado, eles caçaram para toda a aldeia, e todos comeram e se fartaram com aquela caça. Então isso para dizer que ele tinha uma mentalidade ocidental, individualista, meritória, e estava num outro contexto social, num outro contexto cultural, em que a comunidade era mais importante do que o indivíduo, e ele se encontrou nessa situação. Isso para termos uma ideia de que a linguagem que nós temos, a mentalidade que nós temos é dentro de uma certa cultura. O Evangelho no Brasil, ele tem uma cultura, e a cultura massiva do Evangelho no Brasil é uma cultura norte-americana. É difícil nós separarmos o Evangelho da cultura norte-americana. Os missionários norte-americanos que vieram para o Brasil, as missões que vieram para cá, é uma marca profunda na nossa cultura brasileira, evangélico-brasileira. E quando nós lemos na Bíblia, e nós projetamos a nossa cultura ocidental nas palavras da Bíblia. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós projetamos a nossa cultura sobre a Bíblia e nós entendemos o que a nossa cultura nos ensina, não propriamente dito o que a palavra de Deus nos ensina. E nesse sentido que eu destaco a palavra fraco e a palavra forte. São palavras que, quando nós lemos a palavra fraco, vem toda uma conotação cultural para nós, naturalmente. Quem sabe a palavra fraco na nossa cultura está ligado a pessoas não autônomas, pessoas dependentes de outros, pessoas enfermas, pessoas incapazes de resolver as situações da sua vida, pessoas fracas.
Pessoas, quem sabe, que não têm a sua profissão, pessoas que não desenvolvem nada na vida, pessoas fracas. Mas quando a Bíblia fala de fraqueza, ela não fala sobre isso. Assim como a Bíblia, quando ela fala de força, ela não fala sobre isso. Quando a Bíblia fala, por exemplo, se eu chegasse nessa mensagem e falar seja forte, eu não estaria dizendo seja um conquistador, realize todas as coisas na sua vida, vai vir desafios e dificuldades, mas você vai enfrentar e passar por todos eles. Quando a Bíblia fala de ser forte, ela não está falando sobre isso. Ela não está falando de vencer em todo o tempo, ela não está falando de não ter nenhum fracasso na nossa existência. Quando a Bíblia fala de forte, ela não está falando sobre isso. Nós estamos projetando a nossa cultura nas Escrituras. Por isso eu começo essa reflexão dizendo, seja fraco. Pois alguém fraco é incapaz de perpetuar uma cultura de violência. Seja fraco, porque a fraqueza desarma uma cultura de ódio. Seja fraco e prefira perder uma discussão a perder um amigo. Seja fraco, prefira amar mais ao outro do que o seu próprio ego. Seja fraco. A cultura evangélico-brasileira, ela perpetua em muitos contextos uma cultura de ódio e intolerância. A cultura evangélico-brasileira, ela perpetua uma ideia de uma cultura de violência, de preconceito, de divisão, de arrogância, de medo. E as palavras tão simples das Escrituras, proferidas pelo apóstolo Paulo a uma igreja que desfrutava de diferentes dons, uma igreja viva, que era a igreja de Corinto, ele diz, Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu para o que o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Paulo, ele desenvolve em diferentes momentos essa reflexão, e o que Paulo está tentando dizer nesse impacto cultural, esse choque cultural, esse grito pelo aquilo que é louco, por aquilo que é fraqueza, e não por aquilo que é forte, não por aquilo que é sábio. Paulo, de alguma forma, ele quer colocar em xeque um evangelho cultural, um evangelho que não foi transformador, não foi um evangelho que modificou a cultura, mas foi um evangelho que se adaptou à cultura. Um evangelho que, na verdade, diz o que a cultura quer que diga. Certamente, o que Paulo, ele tem no seu contexto, quando a palavra forte é pronunciada, o que será que vem à mente de Paulo, quando ele fala a palavra forte, o que é uma pessoa forte na cultura de Paulo? Possivelmente, forte na cultura de Paulo é um cidadão romano. O cidadão romano tinha uma série de privilégios, não pagava impostos, tinha os seus direitos assegurados, tinha todo um exército que assegurava esses direitos. Pessoas livres. Forte, quem sabe na cultura de Paulo, era alguém que tinha poder e influência, possivelmente participantes do Senado, donos de escravos, pessoas que desfrutavam de algum nível de privilégio, dinheiro e influência na sociedade. O Evangelho do Senhor Jesus, ele permeia nas margens da sociedade. O Evangelho de Jesus, ele vai alcançando escravos, ele vai alcançando empregados, o Evangelho de Jesus vai alcançando camponeses, de tal forma que no início de Atos dos Apóstolos, as pessoas mais letradas e cultas se impressionam com um grupo de discípulos, por conta da sua falta de cultura, falta de estudo, dada as palavras de sabedoria que pronunciavam e com o poder que atuavam no testemunho do Evangelho. No capítulo 2 desse mesmo livro, Paulo conclui
essa reflexão sobre a fraqueza, ter escolhido aquilo que era loucura para o mundo, dizendo que aqueles que creem no Senhor Jesus, o Espírito Santo faz habitação nos seus corações. E no final do capítulo 2 ele fala que tem a mente de Cristo, tem a mentalidade de Cristo. O que significa esses discípulos cuja fraqueza expressam a mentalidade de Jesus, o jeito de Jesus viver? E é um pouco sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos, não olhando um texto especificamente, mas passando um pouco pela vida de Jesus, percebendo o que Paulo enfatizou de fraqueza, como uma exortação para aquilo que nós devemos ser evangélicos no Brasil. Paulo, mais adiante, antes de entrar na vida de Jesus, mais adiante, Paulo no capítulo 8 de Romanos, Paulo vai dizer que essa mentalidade do Espírito, ou seja, a gente está falando da mente de Cristo, agora a mentalidade do Espírito, ele diz que é vida e paz. Vida e paz. Em muitos outros momentos, Paulo vai dizer sobre o fruto do Espírito, ele vai falar sobre aquilo que é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. E aqui Paulo fala sobre vida, gera vida ou promove a vida e de alguma forma estabelece a paz. Em diferentes momentos Paulo exorta a igreja a viver em paz com todos, a reconciliação e assim por diante. Vida e paz é a mentalidade do Espírito. Pois bem, olhando para a vida de Jesus, como nós olhamos essa fraqueza cujo fruto é vida e paz na história de Jesus? O Natal, para nós, ele é precioso, ele é todo iluminado, ele é festivo, e a maneira como nós celebramos o Natal parece imbuído de muita riqueza, de muito glamour. Mesas fartas, as mesas muito bem decoradas, muitas luzes, mas o Natal, o nascimento de Jesus, não tem nada de glamuroso, a não ser, além de nascer numa manjedoura, num lugar próprio para animais, Jesus, ou o contexto em que Jesus nasce, o contexto em que Jesus dá os seus primeiros gritos, primeiros choros, se dá no meio de uma mortandade, de uma chacina, feita por rei Herodes. Rei Herodes, com a dica dos sábios do Oriente, dizendo sobre o nascimento daquele que viria, o Messias, ele manda matar todas as crianças até 2 anos de idade. E essas crianças são mortas em Belém e na sua redondeza. Não eram grandes cidades, mas ali houve uma marca na vida de muitas famílias, de perda, de choro, de luta. Você imagina uma aldeia pequena, onde todas as crianças até 2 anos de idade, os meninos, eram mortos. Imagina a crueldade, imagina o sofrimento, imagina a violência. E é essa marca de violência, essa dor e sofrimento, que é marcado o nascimento de Jesus. É nesse contexto de dor e sofrimento que a paz do Senhor é anunciada. É nesse contexto, é nessa mazela, é nesse sofrimento, diante daqueles que são fortes, ou seja, grande rei Herodes, decretando uma matança, e a fraqueza anunciando a paz entre os homens. Diante da atrocidade dos fortes, o fraco declara a paz. Jesus tem uma mensagem maravilhosa. Jesus, ele tem, quem sabe, Jesus é a personagem da história mais estudada, mais inquietante para os sábios e estudiosos. Psicólogos falam sobre a sua genialidade na forma de tratar as pessoas. Aqueles que estudam a mente humana, como Augusto Cury, é capaz de escrever um livro sobre a mente de Jesus.
E tantos personagens ao longo da história escreveram, falaram sobre Jesus e a sua mensagem. Todas as religiões significam muito as palavras de Jesus e os ensinamentos de Jesus, mas o que mais me impressiona em Jesus é que Ele é a própria mensagem que anuncia. Jesus, Ele não só discursa, mas Ele revela a própria mensagem de Deus dentro da história. Jesus, ele não é um típico filósofo, ele não é alguém que deseja convencer as pessoas com a sua boa retórica. Jesus, ele caminha entre os mais desfavorecidos. Jesus, ele caminha também diante daqueles que são poderosos, porque Jesus, quando ele foi preso, ele disse: mas eu não estive com vocês em todo o tempo, eu não estive diariamente ensinando no templo. Jesus, ele caminhava entre todas as pessoas, e a sua mensagem, ou a sua pessoa, é a própria mensagem que ele anuncia. Isso é o mais revelador. Não é à toa que ateus vieram a se converter ao ler a Bíblia, porque quando você afasta um pouco a religião e os ritos e olha para a pessoa de Jesus, é extremamente persuasivo a pessoa de Jesus, e aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz. Diante de uma cultura de vingança milenar, Jesus diz: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus desfaz uma cultura de vingança a partir de um gesto, porque as pessoas viviam na troca daquilo que havia feito. Se alguém tirou um olho, você tira um olho; se alguém tirou um braço, você tira um braço, e você ia perpetuando uma cultura de vingança. Eu não levo, alguns dizem, aprenderam de casa, eu não levo desaforo para casa. Você perpetua uma vingança, perpetua o ódio, perpetua a violência. Quantos de nós vivemos em contextos marcados pelo ódio e pela violência, e nós não somos capazes de dar fim a isso? Quantas de nós, quem sabe, deixa de falar com alguém por conta daquilo que a outra pessoa disse para nós, e nós perpetuamos uma condição de extremo afastamento. Jesus desfez ou refez uma cultura a partir de um gesto. Jesus, ele ensinou: o verdadeiro amor é aquele que flui até os seus inimigos. Eu estava ouvindo uma história esses dias de uma mulher judia que passou por aqueles campos de Auschwitz. Uma mulher já idosa, dando o seu testemunho sobre aquilo que ela passou no campo de concentração. E essa mulher se tornou cristã, e ela se deparou com um dos soldados que matou a sua irmã, que ela viu violentar a sua irmã, que posteriormente matou a sua irmã, e ela recebeu essa pessoa que a violentou ao extremo, e ela teve essa experiência sobrenatural do amor, estendendo o perdão para aquele que desfacelou a sua vida e a sua história. Esse já idoso homem, arrependido, se tornou cristão e clamou o perdão dela. E as palavras dessa mulher eram exatamente essas: o verdadeiro amor, ou o amor mais profundo, é aquele que flui até os nossos inimigos. Você percebe como Jesus vai caminhando na história, e a mensagem que é a sua própria vida é totalmente transformadora? Uma cultura injusta, uma cultura de vingança, uma cultura de violência, e Jesus vai caminhando por essa terra, através de gestos, através de misericórdia, estendendo perdão, dando a outra face.
como a mulher que estava para ser apedrejada, pega em adultério, tantas e tantas pessoas prontas a apedrejá-la, e aquilo estava prescrito em lei, era justo, era correto assim proceder. E Jesus, num gesto, dispersa aquela multidão julgadora, através da misericórdia. Paulo, ele aprendeu um pouco sobre isso. Paulo, ele não viveu com Jesus. Paulo teve a revelação posterior de Jesus, mas Paulo aprendeu um bocado a respeito desse Jesus que é a própria mensagem. E Paulo, cuja presença era capaz de curar outras pessoas, pessoas enfermas tocavam no manto de Paulo e eram curadas, pessoas se colocavam à sombra de Paulo e era curado, e Paulo se depara no momento da sua própria história, de clamar 3 vezes ao Senhor e Deus não concede um milagre. Não é concedido a Paulo milagre. O grande apóstolo Paulo, missionário Paulo, plantador de igrejas, pessoa que foi instrumento de Deus na vida de milhares e milhares de pessoas, palavras de sabedoria, grande poder manifestado através da sua vida, se encontrou no momento. E eu quero dessa forma entender que o grande ensinamento do apóstolo Paulo, existencial, não foi os milagres que foram feitos através dele, não foram as palavras de poder e persuasão que vieram a converter milhares e milhares de pessoas e plantar em diferentes lugares e culturas a igreja do Senhor Jesus, mas foi um momento de fraqueza, foi o momento da não cura, foi o momento da oração não concedida de acordo com o que ele queria, foi um momento que ele se fez fraco, foi um momento em que ele se encontrou vulnerável, foi um momento que ele percebeu quem ele realmente é, pó da terra, gente como nós. Ali estava o ensinamento mais profundo que o apóstolo Paulo teve na sua vida, da qual ele dependia, da qual ele era o âmago da sua existência. E diante da própria enfermidade, alguns dizem, e é a tradição que eu costumo interpretar, possivelmente Paulo, ele sofria de uma gradual cegueira, dado algumas cartas que ele diz, essa eu escrevi de próprio punho, alguns dizem que Paulo precisava de redatores para escrever as suas cartas, como muitas delas. E Paulo diz assim, recebendo do próprio Senhor Jesus, minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você. Não há nada mais precioso, nada mais desejável do que o sangue de Jesus derramado na cruz. Não há nada que a gente possa pedir para o ano de 2022 que vai ser mais sobrenatural, mais incrível, mais profundo do que o amor revelado de Deus na cruz. O perdão concedido a todos nós renovadamente a cada dia, a misericórdia de Deus sendo renovada a cada manhã. Não existe nada mais precioso, não existe emprego, não existe saúde, não existe família, não existe nada mais precioso do que Jesus, o próprio Jesus, a vida de Jesus, nada mais. Alguns com casa, carro, emprego, perdem o foco da existência que é Jesus. Todo o resto é nuvem, todo o resto é neblina, todo o resto é fumaça, é vaidade, todo o resto é pequeno demais. A mentalidade gerada pelo Espírito Santo é vida e paz, e ela é desenvolvida por meio de uma vida cujo amor de Deus foi derramado sobre nós. Deus, preste atenção nisso,
Hoje à tarde eu estava vendo um programa na televisão, absolutamente nada a ver, faz tempo que eu não vejo televisão e fui ver agora. E aí era um programa de esporte, e daqui a pouco entra a astrologia no meio, e eu, what? O que aconteceu aqui? Que começaram a falar de astrologia e bons pensamentos para o ano de 2022, e aí o sujeito falou que era a lua minguante, e que daí a gente tinha que fazer pedidos ao contrário. Gente, puxa, eu não tenho fé suficiente para crer nisso. Mas então, não importa o que você, quem sabe, colocou na sua cabeça, conquistas que você deseja para 2022, nada se compara com Jesus, ou o que Jesus pode gerar nas nossas vidas. A palavra aperfeiçoar aqui, quando ele diz, a minha graça é suficiente para você, e aí ele diz, pois o meu poder, diz Jesus, se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só o que diz na NVT, nova versão transformadora, diz assim, meu poder opera melhor na fraqueza. Eu achei tão interessante isso, porque a Bíblia aqui está sugerindo de que existe um local ou um jeito próprio para Deus agir nas nossas vidas. E não é na realização. E não é na conquista. É na fraqueza. Algumas pessoas, elas iniciam um ano pulando ondinhas e declarando que o ano de 2022 vai ser sem sofrimento. E corre do sofrimento como se o sofrimento fosse a pior coisa do mundo. E obviamente que nós não somos um catador de sofrimento, nós não buscamos sofrimento, mas nós entendemos que, biblicamente, aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele passa por meio do sofrimento, Ele passa por meio da fraqueza. Deus, interessante, parece meio contraditório, Deus não deseja o sofrimento, mas Ele utiliza do sofrimento para atuar nas nossas vidas, e toda pessoa que passou por alguma situação de grande sofrimento na sua vida, ela tem uma outra realidade de história, é uma pessoa grande, é uma pessoa vistosa, é uma pessoa digna de ser seguida no sentido de testemunho, são aquelas que passaram por dificuldades na sua história, e perceberam o agir de Deus na sua história. Parece que existe um cenário apropriado para Deus agir, e esse cenário é uma vida rendida a Jesus, é uma vida humilde diante dEle, é uma vida até humilhada na presença de Deus. É quando nós reconhecemos que nada temos e nada somos, a não ser a sua presença. Nesse ano de 2022, a gente inicia um ano com essa declaração de fé: Senhor, eu nada tenho e nada sou, a não ser a sua presença, da tua graça eu preciso, o resto é resto, o resto é presente, é dádiva, é muito mais do que eu mereço. Agora, a véspera de Natal, eu participei de um sepultamento de um dos pastores da PIB aqui de Curitiba, pastor Antônio Lopes, pastor de missões da PIB. Ele é o pai de amigos nossos, alguns de vocês devem conhecer a Eliana Gag, o Gilberto Gag, foram membros aqui na Redentor há muitos anos atrás, e ele é pai da Eliana, e ele veio a falecer, e eu achei muito interessante, porque eu não o conhecia, mas fizeram um culto de gratidão a ele, e começaram a contar um pouco da sua biografia e da sua história, e o irmão lá que caminhou também nessa área de missões, muitos anos com ele falava que ele sempre repetia a mesma coisa quando era perguntado: como você está? Ele sempre dizia assim: bem e muito melhor do que eu merecia. Sempre repetia isso para si mesmo. Muito melhor do que eu merecia. Sabe, às vezes eu acho que a forma como a gente culturalmente
exerce a nossa fé no contexto brasileiro, a gente faz de Deus refém dos nossos desejos. Se Deus, na sua soberania e graça, não concede o emprego que nós tanto almejamos e queremos, e não torna Deus um devedor nosso, não o torna. Quando Ele prometeu um emprego dos sonhos? Quando Ele prometeu o maior salário da nossa história? Quando Ele prometeu isso? O melhor de Deus Ele já deu, e é Jesus. Todo o resto nas nossas vidas é graça, é dádiva de Deus na nossa história. Mais um detalhe nesse texto, onde Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, é que essa palavra aperfeiçoar vem da palavra grega teléo, que pode ser traduzida como perfeito ou completo, e algumas traduções também, de acordo com outros textos, como o texto de Colossenses 1:28, que diz que Paulo se esforça para apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Esse perfeito também pode ser traduzido como maduro. Portanto, quando nós lemos a palavra que o poder de Deus, ou dinamis, essa força capacitadora do Espírito Santo nas nossas vidas, nos leva à maturidade em meio à vulnerabilidade da vida. Portanto, é quando percebemos na prática da nossa história que nada somos, é que a força capacitadora do Espírito Santo nos faz crescer e amadurecer, nos tornando mais humanos, mais gentis, mais bondosos, mais fiéis, mais compreensivos com o outro, mais parecidos com Jesus, mais parecidos com Jesus. Eu quero terminar com o que o próprio apóstolo Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 4, ele diz assim: Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Repito, texto precioso. Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Seja fraco nesse ano de 2022 e escolha perdoar, ao invés da teimosia, da arrogância que permeia a nossa sociedade. Seja fraco, caminhe uma segunda milha com aquelas pessoas que demonstram um grande desafio para você. Seja fraco, não escolha o ódio, porque o ódio compromete a prudência, corrói as nossas emoções e divide as pessoas. Seja fraco e não escolha a violência, seja ela física, seja ela verbal. Seja fraco, não entre em conversas vãs e inúteis, que são danosas à nossa alma e devastadoras à sociedade. Seja fraco e não promova fake news. Seja fraco e não perca tempo ouvindo quem faz fake news. Diante da maldade, da religiosidade estéril, da ignorância da multidão, Jesus não fez um discurso eloquente e impactante. Diante da maldade, religiosidade estéril e ignorância da multidão, Jesus fez a melhor pregação sem palavras da história. Morreu injustamente de braços abertos. A violência e a maldade dos fortes
evidente na pregação na cruz, revelou a maior fraqueza do mundo, um amor incondicional. Seja fraco, não discurse, só ame, só ame. Senhor Jesus, nós queremos te pedir que o Senhor nos revista nesse ano de 2022 com essa fraqueza de Jesus. Essa fraqueza que é muito óbvio, que é o ser forte para aqueles que te amam. Essa fraqueza de pessoas que não morrem defendendo uma verdade, mas vivem a verdade, amando incondicionalmente daquele que gostamos naturalmente e daquele que não gostamos naturalmente. Esse ano de 2022, Senhor, guia as nossas vidas segundo a Tua vontade. Dá-nos a graça de caminhar como Jesus, servindo, nos fazendo fraco, para que assim a gente fortaleça muitos. É verdade que esse período de festas e celebrações de Ano Novo escondem a realidade da nossa sociedade, uma cultura de violência, de ódio, de intolerância, e muitas vezes vindo daqueles que dizem crer no Senhor Jesus. Dá-nos a graça, Pai, de sermos fracos e escolhemos perdoar e simplesmente amar, sem grandes discursos nesse ano de 2022. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.